Nós estamos, irmãos, falando sobre as 8 marcas de qualidade de uma igreja, né, que faz com que a igreja possa desenvolver ou crescer naturalmente. É claro que nós sabemos que o crescimento ele vem de Deus. Então isso é uma coisa que não fica dúvida, né? O crescimento ele vem de Deus. Então a gente vai descobrindo nessas 8 marcas de qualidade que Deus ele dá sim o crescimento, mas é como o próprio apóstolo Paulo diz, né? Sobre crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Mas a palavra de Deus é bem clara, né? Quem planta pouco, faz o quê? Colhe pouco. E aquelas pessoas, as igrejas que plantam muito, elas vão colher muito também. Agora, aqui, pode passar aqui, Felipe? Pode passar aqui, né? Depois eu falo aqui dessa tela. Só vamos ver essa figura de novo, que diz que nem sempre o esforço resulta em resultados melhores. Uma carroça de roda quadrada, ou uma carroça com roda quebrada, ou uma carroça sem roda, realmente fica difícil, né? Fica difícil de empurrar. Se for ver essa roda quadrada, era melhor nem ter roda do que ter roda quadrada, vamos falar a verdade, né? Que aí vai empurrando assim e capaz que vai subindo melhor. O detalhe desse desenho, que é importante a gente não esquecer, é que existe esforço. Como em muitas igrejas, os irmãos eles são esforçados. Eles são pessoas que estão lá no culto, eles participam quando a igreja chama para fazer, para atuar. Então, não é que falta prontidão, não é que falta esforço, tá? Então, eles estão se esforçando e, talvez mais do que deveriam, eles estão se esforçando. A questão é que o segredo, né, da vitória está em cima da carroça, existe a roda certa, é que eles não colocam as rodas certas. E se não colocar a roda certa, então, meus irmãos, o negócio não vai para frente. Não é? Agora pode pular mais uma, Felipe, porque nós falamos dessas 8 marcas de qualidade, né? Que é a liderança capacitadora, tá? Que vem para capacitar e equipar, né, a igreja. No caso aqui, tem o pastor, tem a equipe de liderança também, então não é só o pastor, existe uma equipe de liderança e todos que estão, de alguma forma, na liderança da igreja, têm que fazer isso. Já já a gente volta nesse assunto. Os ministérios orientados pelos dons, que são membros atuando onde tem aptidão divina, né? Espiritualidade contagiante, que é uma vivência fervorosa da fé, estruturas funcionais, culto inspirador, grupos pequenos, evangelização orientada pelas necessidades e relacionamentos amorosos. Uma coisa vai se encaixando na outra. E eu sei, irmãos, que é muito difícil, né, a pessoa guardar tudo isso que a gente está falando. Por exemplo, nós já falamos de 2 marcas, né? Quais são as 2 marcas? Primeiro, a liderança capacitadora, que foca em desenvolver o potencial da equipe. A equipe tem potencial. Todas as pessoas da igreja têm potencial. Né? E tem que fazer o quê? O foco é desenvolver esse potencial, encorajar os colaboradores, dar uma visão, fazê-los acreditar que é possível alcançar as metas da igreja. Por exemplo, a meta esse ano, né? Está lá, suprir a igreja e as congregações em suas necessidades nas áreas de missão, ensino e comunhão. Até eu estou, né, esquecendo aqui, mas eu estou lendo, então tem agora um cartaz lá no fundo, pequeno, mas eu estou lendo. Agora, irmãos, temos aí a igreja que precisa ser suprida em algumas áreas, mas mais do que isso, nós temos congregações. E Deus já está abençoando, né?
Já tem gente se prontificando para ir para uma congregação. Então eu sei que quando você fala, dá a visão, como está aqui, né? Encoraja colaboradores, é o quê? É dar visão, é fazer acreditar que é possível alcançar esse suprimento. Dá para a igreja suprir sim, né? E o líder atua como mentor, como facilitador, investindo na capacitação contínua e no crescimento individual. Vai fazer isso com a palavra, ele vai fazer isso com cursos, ele vai fazer isso em oração, ele vai fazer isso em alegria, de encorajamento. Quer dizer, a liderança tem que se virar para fazer o quê? Para desenvolver o potencial da equipe. Então, se a equipe ela não está conseguindo chegar em lugar nenhum, às vezes o problema está sim na liderança, né? Que a liderança não consegue absorver o melhor da sua equipe. Mas aí tem outros detalhes que a gente está vendo, né? Por exemplo, o ministério orientado pelos dons. Pessoa certa no lugar certo, né? Na função correta. Então, o Espírito Santo, diz o livro de Efésios, capacita. Então, Deus dá a cada um o dom, e algumas pessoas, elas têm mesmo o dom direcionado para um determinado fim. Agora, o que a gente faz, né? Esse último aqui, né? É um erro fixar a tarefa e sair procurando irmãos não vocacionados para exercê-los, porque o trabalho será feito sem alegria e os resultados vão ser frustrantes. Então, nós vamos trabalhar aqui, vamos achar inventa um ministério lá, né? Se a gente tem um ministério com criança, é porque a gente, sabe, tem bastante pessoas vocacionadas com criança. Mesma coisa, eu tenho percebido que tem evoluído. O ministério de música da igreja tem evoluído bem. A gente percebe isso, né? Os meninos estão cada vez melhores. Mas aí é que entra, né? Como é que a gente vai fazer isso se tornar uma bênção para alcançar as congregações? Porque nas congregações, por exemplo, tem congregação que não tem música. Olha, veja só. Então, como é que a gente vai fazer para suprir? Ok? Então, não adianta a gente ter um ministério se não tem pessoas com dons capacitadas para fazer o trabalho. Haverá melhor desempenho, mais alegria no serviço e redução da sobrecarga de líderes. Então, vamos ter ministérios, meus irmãos, que os nossos irmãos têm condições de operar, porque eles já são vocacionados, né? Já estão voltados para essa área. Agora sim, Felipe, você pode ir lá no primeiro, tá? Vamos voltar no primeiro, depois a gente vai para o quarto. Hoje o nosso assunto é espiritualidade contagiante. A paixão libertadora do Evangelho não sobrevive onde falta amor, onde falta graça e relacionamento. Vou repetir aqui. O Evangelho, meus irmãos, ele liberta. A gente viu há 2 semanas atrás esse poder de libertar a mente, libertar o coração, até a enfermidade. O Evangelho, ele liberta, né? Agora, existe uma paixão, né, de querer libertar pessoas pelo Evangelho. Mas isso não sobrevive se não tem amor, se não tem graça e se não tem relacionamento. Essas 3 coisas é muito importante na igreja, né? O amor, a graça, o relacionamento. Agora sim, eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês lá no livro de Atos. No livro de Atos, queria que vocês abrissem aqui. O capítulo, irmãos, é o capítulo 11 do livro de Atos. Vamos comigo lá. Quando nasceu a igreja de Antioquia. Então vamos lá? Atos, capítulo 11, versículo 19. Os que foram dispersos pela perseguição que aconteceu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. Ok, volta lá naquela primeira página, Felipe. Olha, o que está dizendo esse versículo?
Está dizendo que esses crentes, esses cristãos, eles não pregavam o evangelho a não ser para quem? Que diz aí, no versículo 19, para os judeus, correto? Agora aqui, né, você está vendo amor, você está vendo graça, você está vendo relacionamento com todas as nações? Não, você não está vendo. É por isso que o evangelho não chegava para os gentios, porque os judeus, os crentes em Cristo, vamos lembrar, não eram pessoas que não tinham Jesus, eram pessoas que se morresse ia para o céu. Só que eles não queriam pregar para os gentios. Faltava amor, faltava graça, faltava o desejo de se relacionar com outras pessoas. Agora vocês lembram que quando Pedro ele chegou na casa do Cornélio, ele só foi lá porque Deus mandou. Deus mandou, você vai lá, você precisa pregar o evangelho lá. Deus deu uma visão para Cornélio, Deus deu uma visão para Pedro, e Deus apertou o Pedro. Ele não queria ir, mas ele foi. Quando ele chegou na casa de uma pessoa para pregar, ele podia olhar, né? Eu não sei como os outros pastores fariam, mas eu sei como eu já fiz e faço. Uma pessoa abriu a porta, né, para você pregar a palavra de Deus. Aí vamos dizer que o Adão não era um crente ainda, aí o Adão vem e faz o quê? Ele abre a porta, vem pregar aqui na minha casa, né? Aí eu chego na casa do Adão, olha só, eu nunca fui na casa dele, mas eu entro pela primeira vez e falo o que o Pedro falou. Você sabe, Adão, que não é certo eu entrar aqui na tua casa e ficar na tua casa, porque você não é judeu. Vai ser uma tristeza, né? Então ele está abrindo com todo o amor, com todo o carinho, e eu estou apertando ele, falando que eu sou mais do que ele. Foi isso que o Pedro fez. Vocês sabem que não é lícito a um homem judeu como eu, né, ter contato aqui com gentios como você. Então, irmãos, não havia o quê? Não havia nem amor, nem graça, e nem o desejo de se relacionar com pessoas não salvas gentílicas. Tá? Agora vamos continuar aqui no texto. Continuemos, né? Aqui, capítulo 11, versículo 21. 21, deixa eu achar aqui. Né? Ai. Oi? Tá. Eu estou voltando para eles que estão na internet, né? E aí, então, meus irmãos, no versículo 21, a mão do Senhor era com eles. Versículo 20, né? Eu pulei o 20. Havia entre eles alguns homens síprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gentios, aos gregos, né? Anunciando o quê? O Senhor Jesus. Então, essas pessoas, elas saíram da casinha. Essas pessoas, elas resolveram fazer diferente. Até então, judeu só pregava para judeu, e agora eles vão numa cidade chamada Antioquia e decidem, se os judeus pudessem dizer deliberadamente, né? Mas não, eles decidem de uma forma em obediência a Jesus. Veja só a diferença. Para um judeu, eles que decidiram fazer isso, mas para Jesus era: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, a decisão que eles tomaram mostra essas três coisas: que eles tinham amor, que eles tinham graça, e eles queriam se relacionar com pessoas que não eram cristãs. Mas não somente não eram cristãs, que não eram judeus como eles. Decidiram que iam pregar para todas as criaturas como Jesus tinha ordenado. Agora, quando nós tomamos a decisão
de fazer o que Deus mandou. Mas o judeu está pregando o evangelho para o judeu. Veja só, está cumprindo em parte. Não tem amor. Porque se tivesse amor pelo gentil, estava pregando para o gentil. Desejo de se relacionar com os gentios, eles estavam indo lá na casa dos gentios. E o que nós estamos assistindo? Não, a palavra é não, nós não queremos fazer isso. Ou seja, eles têm espiritualidade, mas não é contagiante. No versículo 20, existe uma espiritualidade contagiante, porque mostra amor, porque mostra graça, porque tem relacionamento com outras almas. E olha o versículo 21, o que diz o versículo 21 de Atos 11? Atos 11, 21. O que diz? Que a mão do Senhor era com eles. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós decidimos exercer a espiritualidade de uma forma que Jesus ensinou, como é que é a espiritualidade que Jesus ensinou? Ela é contagiante. Então, nós vamos demonstrar amor, graça e o desejo de se relacionar. E mais ainda, a mão de Deus vai abençoar, como está escrito aí no versículo 21. E o que mais vai acontecer? E grande número se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, ele viu o quê? Veja, aqui tem um judeu chegando numa igreja dos gentios. Aquele pessoal que vai descer de Jerusalém até as igrejas que o apóstolo Paulo fundou, no capítulo 15 aqui de Atos, eles vão lá e vê o quê? Eles veem que aqueles crentes, eles não eram circuncidados. É a única coisa que eles conseguiram enxergar. Aqui tem um monte de crente que não é circuncidado. Aqui tem um monte de crente que não guarda o sábado. Aqui tem um monte de crente que não guarda a lei de Moisés. Então, irmãos, eles não conseguiram enxergar o que Deus gostaria que eles enxergassem. Aqui, o Barnabé é um judeu mesmo. Judeu, sabe? Só que quando ele vai lá, ele mostra a espiritualidade contagiante. O que ele vê? Vamos voltar aqui no versículo 23. Ele viu o quê? Ele viu a graça de Deus, tá? O que mais que ele viu? A graça de Deus. Ele se alegrou e exortou a todos que permanecessem aonde? Permanecessem no Senhor com propósito de coração. Assim, gente, que coisa maravilhosa. Vocês entregaram a vida para Jesus. Posso ver a graça de Deus na vida de vocês. Eu vou dizer uma coisa. Vocês permaneçam no Senhor Jesus com propósito de coração. Ele não falou nada de Moisés, ele não falou nada de lei, ele não falou nada de circuncisão. Veja que coisa maravilhosa. Então, irmãos, espiritualidade contagiante é quando você entende a mensagem de Jesus e você quer que todas as pessoas sejam salvas como você é. E você vai pregar somente o nome de Jesus. E você vai querer, em amor e em graça, se relacionar com pessoas, querer ser amigo de pessoas, querer ir atrás de pessoas para poder alcançá-las com o evangelho em alegria. Então, agora sim, Felipe, você pode pular lá para baixo, né? Temos aqui o que é a espiritualidade contagiante, né? Veja só, vamos para uma alegoria aqui, tá? Vamos dizer que a pessoa tem uma Ferrari, né? Um carrão, logo uma Ferrari. Como as igrejas, tem um templo lindo, suntuoso, pomposo, maravilhoso. Tá bom. Porém, a Ferrari não tem o quê? Não tem gasolina. Não vai para lugar nenhum. Essa é que é a verdade. Se não tiver combustível, é uma peça de adorno. Se for uma Ferrari, é uma peça de adorno. Se for um carro aí muito velho, é uma peça de museu, tá? Sem combustível. Então, uma igreja ela pode ser uma peça de adorno, ela pode ser uma peça de museu, né? Por quê? Porque a espiritualidade contagiante é o combustível que faz a igreja andar, caminhar e vencer os obstáculos. É chegar num lugar e dizer assim, olha, nós vamos começar, vamos pregar para todo mundo aqui.
Mas nós somos judeus, não interessa. Nós vamos contagiar essa cidade com o evangelho de Jesus Cristo. Isso acontece, irmãos. É possível isso acontecer quando se tem a espiritualidade contagiante. O que é a espiritualidade contagiante na igreja, né? É definida por uma vivência de fé autêntica, apaixonada e baseada no amor. Vivência da fé, tá? Vivência da fé dessa forma como ela está colocada aqui, olha. Primeiro, uma fé verdadeira, mas uma fé apaixonada e uma fé que tem como base o amor de Jesus. Não é somente a fé, é uma fé verdadeira, apaixonada e baseada no amor. Então, é claro, né, tem características como cultos inspiradores. Um culto inspirador é quando os irmãos participam deste culto. Tá? A gente, às vezes, você pega aqueles filmes americanos, né, no sul dos Estados Unidos. Agora tá muito mudada, né? Mas muitos anos atrás, naquela parte de baixo assim dos Estados Unidos, eles chamavam aquela parte de baixo de Cinto Bible, né? Que era o cinturão bíblico, porque as igrejas eram umas igrejas da Bíblia mesmo, sabe? Então ficava um cinturão bíblico. E comumente em um filme antigo, você vê o pastor lá e os irmãos participando do culto, né? Eles entendem o culto. Hoje está muito difícil porque, primeiro, pode ser que o pastor também não tenha uma palavra agradável para os irmãos, no sentido que prende a atenção dos irmãos, mas também é muito difícil porque as pessoas ficam achando que toda mensagem, todo culto tem que ser a melhor mensagem, o melhor culto que existe, né? Porque vê um culto na internet que o camarada gastou milhões para produzir, essa aqui é a verdade, e vai numa igreja, numa ponta de vila, achando que o culto tem que ser igual daquele lugar onde se gasta milhões para se produzir, né? Então, irmãos, cultos inspiradores tem a ver com boa participação dos irmãos. Chega a hora, os irmãos vão subir aqui para cantar, mas a igreja participa, a igreja tem que aprender, né? Cantar. Que preguiça é essa que nem cantar não canta? Os irmãos estão aqui na frente, ensaiaram para cantar, né? Eles não estão fazendo uma apresentação. Aliás, pode ser que façam um dia, mas eles não estão fazendo uma apresentação. Eles estão ajudando a igreja a cantar melhor. Eles estão aqui, né, regendo a igreja. A música é para a igreja cantar. Eles só estão regendo junto com aqueles que estão tocando. Então, tem essa parte, oração fervorosa, relacionamentos profundos, né? Aí que entra o grupo pequeno. Uma coisa muito legal que está acontecendo durante a semana, né? Esqueci de avisar aqui no domingo, é que a irmã Dirce, então, ela resolveu convidar, né, os vizinhos dela para um momento de oração. Acho que já foi para a segunda ou terceira semana que a irmã Dirce montou lá na casa dela, na área dela, né? E ela tem feito isso. Assim, pastor, eu posso? Com certeza você pode, irmã Dirce, né? Então ela vai lá e ela ora junto com as vizinhas, né? E já começa a aparecer mais pessoas. E a gente deve orar pela irmã Dirce por essa iniciativa, uma iniciativa de grupos pequenos. Testemunhos corajosos que transformam o ambiente e atraem pessoas. A gente não tem essa prática aqui de bons testemunhos, né? O problema do testemunho é que as pessoas, às vezes, elas têm problema com o microfone, né? Elas não vão saber, muitos não sabem parar, né? Não sabem parar. Como assim? Para dar o testemunho daquilo que aconteceu, né? Aí a pessoa começa a contar uma história, duas, três, e nem o testemunho não dá. Essa aqui é a verdade. Mas um bom testemunho ajuda muito na igreja. Testemunhos corajosos que transformam o ambiente e atraem pessoas. E superando a mera religiosidade. Então, isso aí realmente, irmãos, um culto inspirador ajuda muito a contagiar pessoas que vêm pela primeira vez para a igreja. Então, se você já vem quase morto para a igreja, como é que você vai contagiar alguém? Se você está tão sem vontade de vir para o culto, né?
E aí a pessoa está aqui, vem pela primeira vez, ela vem com uma vontade, pensando que vai receber um abraço, ele vai receber. E ela sai, ela entra sem ninguém ver e sai sem ninguém cumprimentar, sem nada, né? Então, como é que vai ajudar uma pessoa dessa? Tem como fundamento os frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, paz, paciência, longanimidade, amabilidade, né? A benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, que trata desse assunto. Se você for ver, meus irmãos, essa é a base mesmo, quando nós pensamos, né? Olha, como é que eu vou contagiar uma pessoa? Só quando você ama, você contagia. Quando você está alegre, você contagia. Quando você tem paz, você contagia. Quando você tem paciência, você contagia, porque a impaciência expulsa as pessoas, né? Que é a longanimidade. Quando você tem benignidade, né? Você tem desejo que as pessoas se dê bem, você também contagia. Quando você faz coisas boas, você contagia. Quando você é fiel, você contagia. Quando você tem a mansidão, né? No caso aqui, né? Quase muito parecido com paciência, mas não é. E aí você tem, por fim, o domínio próprio, né? Ou seja, o temperamento mesmo controlado pelo Espírito, como aquele autor nos ensinava. Portanto, irmãos, tratando de verdadeira espiritualidade, o que é, né? É o combustível que faz a igreja andar, caminhar e vencer os obstáculos. Então, uma igreja contagiante, ela vai crescer. Contagiante na fé, no amor, né? Então, quando ela apresenta o Evangelho, ela tem algo a mais para apresentar o Evangelho. Continuando aqui, né? Cuidado para não confundir a espiritualidade contagiante. As pessoas têm problema com isso. Como um viver por obrigação e não por fé e alegria, né? Às vezes a pessoa é obrigação. Obrigação não contagia ninguém. Você acha mesmo que uma pessoa que vai para trabalhar, ela sabe que ela está ali só por obrigação, ela não contagia ninguém. Você sabe quem contagia alguém no trabalho? É aquela pessoa alegre, que está lá, sabendo que ela ganha pouco, que ela está sofrendo, que tem um monte de problema na casa dela, mas ela está alegre, ela está fazendo, sabe? Ela está lá no trabalho, que é um lugar duro de inspirar alguém, essa pessoa inspira. Imagine na igreja. É claro que os irmãos têm problema em casa, é claro que tem os problemas no trabalho, é claro que tem problema de relacionamento, às vezes, com um irmão ou outro, porque uns falam, o outro quer falar também, mas é assim mesmo, não é? Não tem jeito. Então, viver por obrigação e não por fé e alegria, tem que ter cuidado com isso. O que isso inclui, né? O estilo piedoso. Temos que orar, temos que ler a Bíblia, buscar a Deus. Temos que orar, ler a Bíblia, buscar. Tudo por obrigação, sabe? Não tem nada que foi contagiado por ninguém. Tá? É porque tem uma coisa escrito lá, né? Está lá, a porta da igreja. Tem que ler a Bíblia, tem que orar, né? Tem que mais, né? Buscar a Deus. Ok. Então a pessoa vai falar que faz, ou ela realmente faz, às vezes de uma forma mecânica, sem ter espiritualidade. Eu sempre uso o exemplo dos muçulmanos, porque eles ficam 5 vezes por dia, quando tem aqueles profetas deles lá, aquela coisa lá, o camarada fica, pronto, todo mundo se ajoelha, eles carregam já, cada um já carrega uma toalhinha para não sujar a roupa. Pode estar fazendo o que for, para, correto? Então, eles estão orando, correto? Eles estão lendo o Alcorão deles, eles estão buscando o Alá, e eles fazem por obrigação, porque ai deles se eles não fizerem isso. Ai deles se um outro ver, entregar eles lá na mesquita, lá estão perdidos, né? Mas não é esse tipo de fé, não é esse tipo de oração, não é esse tipo de busca a Deus que o Senhor Jesus Cristo quer para a nossa vida, né? Também não é aquelas práticas sensacionalistas. Nosso culto aqui é muito espiritual. Aí começa com aquelas coisas toda esquisitas, né? Que eles confundem com espiritualidade. Guerra espiritual, campanha de jejum, culto de libertação.
Aí dizem que isso é espiritualidade contagiante. Não, isso aí não é não, né? Vamos dar uma olhadinha no que o profeta falou aqui, o nosso profeta Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. No decorrer dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra. Tem tradução que diz, através dos séculos. Agora temos uma frase aqui, pode pular, Felipe. Eu acho muito legal essa frase. A espiritualidade contagiante não se trata de entusiasmo produzido artificialmente, nem de emoção forçada, mas de uma fé viva que brota de um relacionamento genuíno com Deus e se expressa com dedicação e alegria. Talvez essa é a frase mais importante, irmãos, né? Nada produzido de uma forma artificial, nada de emoções forçadas. Fé viva brota de um relacionamento genuíno com Deus. Os frutos do Espírito, como nós mencionamos, né? E como é que ela se expressa? Com dedicação. Só dedicação? Não. Irmãos, não existe espiritualidade contagiante sem alegria. Nunca esqueça disso. O crente ele tem que servir a Deus, se dedicar a Deus na igreja com alegria. Venha com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Veja quantas vezes a palavra alegria, meus irmãos, é repetida no Velho ou no Novo Testamento, principalmente pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo João nas suas cartas, porque a verdadeira espiritualidade se expressa com dedicação e alegria. Então, uma vida espiritual apaixonada é que faz a diferença nas igrejas, né? Olha como isso aqui é importante. Uma vida espiritual apaixonada é que faz a diferença nas igrejas. Aí eu pergunto, né? Eu tenho uma vida espiritual apaixonada por Jesus, pela obra? É assim que eu me sinto, né? Se você tem isso, isso faz diferença. Olha o dado, né? Um dado interessante. As igrejas que mais crescem no mundo não são aquelas com estilo mais moderno ou com estilo mais tradicional. Não, as igrejas com estilo mais moderno que estão crescendo, elas crescem muito, mas depois elas fazem o quê? Elas definham. Tem igrejas que na década de 80 e 90 já morreram faz tempo. Em Cornélio tinha uma grande igreja que se dividiu da igreja batista, parecia que a cidade inteira ia virar aquela igreja. Uma coisa assim, que era uma coisa fenomenal, né? Olha, para vocês terem uma ideia, ela não existe mais, essa igreja. Mas começou com tudo, né? Então, se falasse assim, qual a igreja que mais cresce? É as mais modernas? Não. Ah, então é a mais tradicional, cantor cristão, com a Bíblia e tal. Também não. Então, esse é um dado interessante para nós, né? Qual seria o fator determinante, então, né? Não é se o culto é mais avivado ou mais conservador, nem se é voltado aos visitantes ou aos membros, que essa é outra conversa que você escuta. Tem que fazer uma igreja que o culto é voltado para o perdido. Tá, mas vai fazer o que com os crentes? Não, o culto tem que ser só para os crentes, porque é crente que cultua. Não, e você vai fazer o que com os perdidos? Então tem que ter cuidado com essas ideias, né? O que realmente faz a diferença é se os crentes vivem sua fé com paixão, com entusiasmo e compromisso. É isso que faz a diferença nas igrejas. Eu estava conversando com o pastor Almir, né? Ele estava falando das igrejas das 3 associações, que inclui a Abamar, a Bacir, né? E outra aba, não sei lá o que lá, né? E ele estava dizendo, pastor, a igreja que mais cresce, ela é uma igreja que não é
a mais conservadora e nem a mais moderna. Mas é uma igreja que é a mais evangelística, que tem mais pontos de pregação espalhados pelas cidades vizinhas e na cidade, que é a primeira igreja batista de Presidente Prudente. Eles têm 11 trabalhos. Eu fiquei impressionado, 11 trabalhos, né? E uma vez por mês eles chamam o pessoal lá e fico pensando assim, e diz que não é uma igreja grande, mas é uma igreja que está crescendo. Talvez não está crescendo lá dentro assim, enchendo, né? Mas crescendo, a obra está crescendo. E eu fiquei feliz quando eu escutei isso. Por quê? Porque os membros daquela igreja têm que se virar. Para isso, meus irmãos, eles têm que ter paixão, entusiasmo e compromisso. Né? E aí, o que uma vida espiritual apaixonada faz? Né? Transborda para atitudes diárias. Né? O serviço cristão deixa de ser um peso e se torna um testemunho que desperta a atenção dos de fora. Olha a diferença. Servir a Deus deixa de ser um peso e passa a ser um testemunho. Testemunho é o que as pessoas de fora vê e se impressionam. Peso nem você aguenta aquilo ali. Então, está ali, a vida espiritual é um peso. Né? Então, uma coisa para você é se perguntar, para mim, a minha vida espiritual é um peso ou um testemunho? Como é que as pessoas me veem? Me vê cansados, né? Ou me vê com uma alma apaixonada pela obra de Deus? A isso está o segredo da espiritualidade contagiante. Aqui, irmãos, para a gente estar quase terminando aqui, né? O perigo do zelo ortodoxo tomar o lugar do amor cristão. Isso aqui é para a nossa igreja, tá? Muitas vezes a gente só enfatiza a ortodoxia. Essa palavra, irmãos, orto, quer dizer correto. Por isso que tem ortopedia, que é aquela pessoa que coloca o teu pé no lugar quando quebra, né? O braço. Orto quer dizer correto. Ortografia. Orto quer dizer correto. Grafia quer dizer escrever. É você escrever corretamente. E doxo quer dizer doutrina. Então, ortodoxo quer dizer doutrina, doxo, correto. Porque o prefixo grego, ele rege, de trás para frente. Então, ortodoxia significa doutrina correta, ou a correta doutrina, se fosse ler literalmente. Tá? Então, é o zelo doutrinário ou alguns usos e costumes para algumas igrejas. Para algumas igrejas, o tamanho do cabelo é muito mais importante que o tamanho da língua da pessoa. Então, às vezes, cai nessas coisinhas aí. Né? O que acontece quando só pensamos em doutrina? Tá? Então, por mais ortodoxa que seja a doutrina de uma igreja, por melhor que seja o seu conhecimento bíblico, dificilmente haverá crescimento verdadeiro se a fé não for vivida e transmitida com entusiasmo contagiante. Pode ser a igreja mais bíblica, mas aqui nós só lemos a palavra, mas se não for feito no espírito de alegria contagiante, não vai adiantar nada. Absolutamente nada. Vai continuar sendo uma igreja ortodoxa, mas não vai crescer. Aí é que está. Porque tem muita igreja batista que, em vez de crescer, está diminuindo. Por isso, falta essa espiritualidade contagiante que tinha naqueles irmãos cipriotas e sirineus que desceram em Antioquia e expandiram a obra para os gentios, ou os gregos. Quando a luta pela doutrina correta ocupa o lugar de uma vivência apaixonada da fé em Jesus, o que sobra é um fanatismo, deformado. Ficar brigando só por causa de doutrina, eu não preciso brigar por causa de doutrina. Eu já sei a minha doutrina,
E os irmãos sabem a nossa doutrina. Eu não preciso ficar brigando por isso. Ninguém precisa. Ficar perdendo tempo com isso. Né? Isso pode tomar o lugar da vivência apaixonada da fé em Jesus. Eu tenho que mostrar para as pessoas de fora um crente apaixonado por Jesus. Porque eles não entendem nada de doutrina. Mas eles entendem muito de uma pessoa apaixonada por Jesus. É isso que contagia. Atenção, aquela frase nossa, a paixão libertadora do Evangelho não sobrevive onde falta amor, onde falta graça, onde falta relacionamento. E isso aí é importante. Para terminar, meus irmãos, 2 frases aqui, né? Pode passar aí, Felipe? A boa doutrina não anula a fé contagiante. Pelo contrário, a boa doutrina sustenta. A nossa boa doutrina ensina que devemos ter o quê? Uma fé contagiante. E aí, temos uns passos simples, né? Quais são os passos simples da espiritualidade contagiante? Né? Então, buscar diariamente aprender algo novo de Deus. Eu acredito que os irmãos fazem isso, né? Ler a Bíblia com zelo, compartilhar com amigos, familiares, aquilo que o Senhor tem ensinado, né? Participar regularmente dos cultos, do grupo de oração. Então, isso é importante, participar de culto, de grupo. Isso mostra que você é apaixonado pela obra de Deus. Leia, né? E é bom isso. Biografias de homens e mulheres que andam intimamente com Deus. Os seus testemunhos inspiram, fortalecem a fé. Poder ler livros como Ana de Ava, né? A biografia de Adoniran Judson, Samuel Morris, você pegar esses elementos, o Taylor, né? Hudson Taylor, são pessoas que, quando você lê a vida delas, você descobre que elas tinham uma espiritualidade contagiante. E você vai querer, olha, não foi tão difícil, e eu vou tentar ser como ele. Então, ouvir, cantar música que exalta ao Senhor, isso é uma coisa boa. Porque muitas pessoas gostam de ouvir música em casa, cantar junto lá, isso é bom. O ruim é quando você está passando na frente da casa do irmão da igreja e a vila inteira está escutando porque ele não respeita os vizinhos. Né? E ele acha que todo mundo, mas olha, isso aí é uma ofensa. Você ouça para você. Tá? Não esquecer de que Deus é a fonte principal da nossa fé. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Né? Jesus é sempre a fonte principal da nossa fé. E quanto mais amarmos a Deus, quanto mais o buscarmos em oração, quanto mais o conhecermos por meio da sua palavra, mais viva e contagiante vai ser a nossa fé. Né? Então, irmãos, para finalizar aqui, como igreja, que possamos orar mais, cantar mais, compartilhar mais e testemunhar mais do amor de Deus. Isso é espiritualidade contagiante.